Boa noite, pessoal. Mais um episódio do Ponto Crítico. Boa noite, Rafael, Carmen. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar com o reitor da UFG, professor Edivar Madureira, Brasil, que já está aqui já, ó, já chegou já. Professor, já vou chamá-lo já. Rafael, escutando bem. Esperar que mais gente chegue. Ana. Ana, que foi minha aluna. Vamos lá chamar o professor. Carmen, o som aí tá saindo bem. Ricardo. Boa noite, professor. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo muito bem. Deixa eu só ajeitar isso daqui, que sempre ele pega a gente desprevenido. Professor, que honra poder recebê-lo aqui hoje. Seja bem-vindo no Ponto Crítico. A honra é minha, Renato, bater um papo aí com vocês sobre universidade, sobre pandemia, sobre o assunto que você definir aí. Uma alegria estar aqui com Exatamente. você. Exatamente. O professor, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Escola de Agronomia da UFG, tem mestrado, tem doutorado em genética e melhoramento de plantas pela UFG e está no seu terceiro mandato como reitor da UFG. Eu também sou cria da UFG, professor, eu fiz história aqui em Catalão, me formei em 2003. E tenho bastante colegas, né, que são da UFG e que muito elogiam o trabalho do senhor à frente da UFG, né? Gostaria, e como a gente sempre faz aqui no Ponto Crítico, que o senhor começasse contando um pouco da sua história e da sua relação com a UFG. Ok, vamos lá então, Renato. Obrigado. Que bom ver os egressos da UFG brilhando, tão ativos assim. Agora, você deve ter um pouquinho de crise de identidade, né? Você não sabe se é egresso da UFG ou da UFCAT, né? Porque agora É mudou. verdade. Com orgulho, Mas o FCAT também, né? o orgulho das duas. Você tem, né, dupla filiação aí, tá valendo. É Então, verdade. Renato, é o seguinte, eu sou goianiense, né? Filho aqui da terra, aqui mesmo, e fiz agronomia aqui na UFG, como você falou aí, no início dos anos 80, né? 81 eu entrei, ainda antes da redemocratização do país, das diretas já. Esse tempo do movimento das diretas já, eu estava como estudante ainda, né? Aham. E terminei meu curso de agronomia, ingressei imediatamente no mestrado. Diga-se de passagem, era o primeiro mestrado lá da minha unidade, da agronomia, lá não tinha pós-graduação estrito sensu. Eu fui meio que um abre-alas lá. Aham. E depois que eu terminei o mestrado, eu fui para a iniciativa privada e trabalhei um longo período como engenheiro agrônomo na área de desenvolvimento de novos cultivares de milho, numa empresa de sementes no município de Goianésia. Aham. Depois, a vontade de estudar me trouxe de volta, de novo, para ser pioneiro na UFG no doutorado. Eu sou da primeira turma do primeiro curso de Olha. doutorado, não da agronomia, da UFG. Eu digo mais, do Aham. Centro-Oeste, com exceção de Brasília. Tudo começou ali em 93, e aí eu fiz o doutorado. E aí, no meio do doutorado, surgiu um concurso na escola, e eu prestei esse concurso em 94. Então, eu fiz agora em junho 26 anos de docência na Universidade Federal de Goiás. E a minha trajetória na docência, ela é muito ligada à administração, né? Eu fui coordenador de estágio do curso de agronomia, fui coordenador do próprio curso, fui diretor da escola de agronomia por 2 gestões e, como você disse, eu estou no terceiro mandato. Claro que 2 mandatos subsequentes, o intervalo de 1 mandato, e voltei em 2018 para dirigir de novo esse gigante chamado UFG. Todo esse processo de expansão da UFG, eu assisti como dirigente, né? Quando começou a expansão do então campus avançado de Catalão, que tinha apenas 6 cursos, para transformar hoje na UFCAT,
eu estava na direção e acompanhei todo esse movimento da expansão e depois agora tive o privilégio de estar na criação das duas universidades, tanto a de Jataí quanto a de Catalão. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória aí na educação e na UFG. Muito bom. E, professor, conhecedor que é da estrutura, né? O senhor falou do gigante, né? Que é a UFG. Para quem está nos ouvindo neste momento e para quem vai assistir depois, qual que é a dimensão da UFG no estado de Goiás hoje, né? Em termos de números, eu estava pesquisando, né? São 2.600 professores. O senhor falou de ser pioneiro no mestrado, no doutorado. Que o senhor fale também da quantidade que nós temos hoje de programas, né? De doutorado, de mestrado. Qual que é esse retrato da UFG hoje? Olha, Renato, assim, esse número que você falou aí, 2.600, ele é um número que é antes da separação de Jataí e Catalão. A UFG encolheu um pouquinho. Ela deu uma encolhidinha, né, porque ela perdeu 2 braços muito fortes, né? O ramo mais forte da interiorização da UFG cresceu tanto que, né, se desgarrou e virou uma universidade autônoma. O que é muito positivo, todos ganharam com isso, o estado de Goiás ganhou. Goiás, um estado com a força que Goiás tem, era um dos únicos estados da federação que não tinha mais de uma universidade federal. Agora a gente está numa condição um pouco mais equilibrada com outros estados, né? Não dá para comparar ainda com Minas Gerais, que tem 11, mas nós já temos 3, né? Então, com esse desmembramento, os números da UFG ficaram mais ou menos da seguinte ordem, né? Nós temos hoje cerca de 2.000 professores, 22 de graduação, né? O que professor? era... Oi, estou te acompanhando. Acho que deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha. Voltou? Voltou. Tá. Voltou. Então, são mais ou menos 2.000 professores, são 22.000 estudantes de graduação, né, que nós temos na UFG hoje. Esses 22.000 estudantes de graduação distribuídos em 102 cursos de graduação, entre presencial e a distância. Nós temos praticamente 68 cursos de mestrado e em torno de 42 cursos de doutorado, aprovando mais algum doutorado agora, ainda nessa última leva, estamos aprovando doutorados na UFG. Uma universidade, assim, mais também uns 70 cursos de especialização. A comunidade da UFG hoje, Renato, gira em torno de 30.000 pessoas, contando estudantes de graduação, pós-graduação, mais professores, passa um pouco, chega perto de 40.000 pessoas, contando o quadro efetivo e o quadro de aposentados. Então, é um gigante, né, com inúmeros grupos de pesquisa, com uma pós-graduação muito consolidada, já temos programa com nota máxima, com nota 7, temos programas nota 6, ou seja, a UFG deixou de ser uma universidade pequena para virar uma universidade de médio porte para grande porte. Talvez agora voltando para médio porte um pouquinho, com a diminuição de Jataí e Catalão. Mas, em termos de qualidade, em termos de posição nas comparações, a UFG sempre está entre as 10, 12 mais importantes universidades do país e, recentemente, até no ranking aí da América Latina, também muito bem posicionada, se não me engano, a 42ª de toda a América Latina, ou seja, uma universidade que se consolidou. Importante dizer que ela se consolidou justamente pela qualidade, na pesquisa, na pós-graduação, né? Hoje, na interação com o setor privado, é uma realidade também. Então, é uma universidade, vamos dizer, na sua plenitude, na maturidade, eu diria assim, né? E de uma universidade basicamente de ensino, há alguns anos atrás, se transformou numa universidade também de pesquisa com extensão cada vez mais forte. Professor, o ponto crítico ele tem como objetivo trazer temas atuais exatamente para que as pessoas possam, através do que a gente discutir e a gente apresentar aqui, que elas possam fazer as suas interpretações e as suas valorações, né?
E aí, quando eu tive essa oportunidade de poder falar com o senhor, eu fiquei muito tocado no sentido de que a gente mostrasse para as pessoas qual é a função da universidade pública e qual é a função da UFG, sobretudo por conta do contexto que nós temos vivido nos últimos tempos de ataque à universidade, né? Então, quando eu publiquei que eu falaria com o senhor, eu chamei as pessoas para que elas pudessem fazer perguntas, né? E uma pergunta de um rapaz, é o Guilherme, vou até falar o nome dele, era exatamente sobre o que a universidade faz para a sociedade, né? E se o senhor me permite, o senhor está me ouvindo? Acho que deu uma cortada. Pessoal, será que é a minha internet? Alguém pode me falar se é a minha ou do professor? O pessoal que tá acompanhando sabe me dizer se é a minha ou do professor? Caiu, professor Márcio. A minha, Voltou? eu acho que tinha. Voltou. Bom, eu troquei Tá me aqui, eu ouvindo? botei numa outra rede, vamos ver se agora estabiliza. Tá. E aí eu estava dizendo, agora tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo. E aí, professor, eu estava dizendo que quando, portanto, eu convoquei que as pessoas pudessem fazer uma pergunta, um colega, Guilherme, né, do Facebook, na verdade, ele me mandou a pergunta, pergunte a ele o que a universidade faz para a sociedade. Isso faz parte de um contexto, na minha interpretação, de ataque às universidades, que, na verdade, acabou construindo no imaginário de muita gente que a universidade não faz nada, né? E o senhor bem já começou dizendo o que a universidade faz, mas eu gostaria mais que o senhor dissesse de que forma a universidade é importante para a sociedade. Quando o senhor falou de catalão, por exemplo, me veio à cabeça de que forma a existência do campus catalão impactou no nosso desenvolvimento também, né? De que forma o senhor avalia essa relação, né? Que benefício a universidade oferece para a sociedade? Olha, Renato, eu acho que a gente vai ter que ficar só nessa pergunta, porque eu vou falar o resto da live só disso aí. Mas eu acho Brincadeira. importantíssimo, então. Brincadeira, mas olha, veja bem, as pessoas às vezes enxergam a universidade pela sua parte mais visível, que é justamente os cursos de graduação. Essa é o que aparece, né? E as pessoas celebram normalmente o dia que alguém da família entra na universidade e É celebram verdade. também muito fortemente o dia que a pessoa sai, porque aquilo representa para as pessoas uma possibilidade concreta de mudança de vida, né? Ou seja, a Uhum, formação recebida em uma universidade federal qualifica as pessoas para o mundo, né? E uhum. para o mundo, para a vida, né? Para os negócios, né? Para atividades de qualquer natureza. Então, esse papel é o papel que a universidade se presta a fazer, faz com muita competência. Não é por acaso que as disputas maiores que tem por vagas são justamente nas federais, pelo diferencial da qualidade, né, do compromisso, enfim, de tudo que ela representa. Isso por quê? Porque nas universidades federais existe a presença de pessoas muito qualificadas. E aí eu vou começar essa resposta, a responder essa pergunta de trás para frente. Né? Por que de trás Uhum. para frente? Eu vou começar falando um pouquinho de agora. Né? Você pode olhar em qualquer jornal de grande circulação, em qualquer debate que esteja acontecendo, em qualquer lugar do país e do mundo sobre pandemia, sobre resposta a essa questão dos vírus, invariavelmente, todas elas têm um professor universitário com opinião qualificada pautando o Verdade. debate. Então, é essa reserva que existe na universidade de competência, de credibilidade, né, de compromisso com a sociedade acima de tudo, ela é um porto seguro para que a sociedade tenha ali a sua referência. Então, olha bem, veja bem, as ações da UFCAT aí na região,
com o pessoal da enfermagem, o pessoal da medicina ainda não, porque eles estão começando agora, né? Com os outros trabalhadores aí da biologia, certamente eles estão orientando a população, dando opiniões, qualificando o debate, produzindo conhecimento, né? A gente sabe que professores daí participam de grupos de pesquisas nacionais e internacionais que estão investigando a doença, né? Então, olha bem, Renato, a gente vive nesse mundo que a gente achava que sabia muito, né? E de repente vem um vírus mostrar para a gente que a gente está muito longe de conhecer, né? Um vírus, né? Que é um micro-organismo relativamente bem conhecido, mas vem um vírus no meio desse micro-organismo conhecido que a gente não conhece direito como é que ele dissemina, como é que ele reproduz, como é que ele reage no corpo da gente, né? Eu tive Covid, felizmente passei assintomático, né? Outras pessoas vão ser entubadas, algumas vão morrer, e a gente ainda não consegue entender isso. E quem está estudando isso para valer, para dar as respostas, para criar vacina, é a universidade. Quem está fazendo a modelagem para dimensionar e subsidiar, inclusive, o governo nas políticas públicas em relação à tomada de decisão, é a universidade. Quem está socorrendo aí na ausência de alguns insumos, como EPIs, álcool gel, face shield, é a universidade. Quem criou a plataforma de conhecimento do vírus em termos de conjugando dados de leitos hospitalares, ocorrência, enfim, é a universidade. Desenvolvendo rotas diferentes para a produção de álcool gel, porque o insumo acabou, criando respiradores. A gente tem um exemplo aqui na UFG, Renato, de um grupo que nunca tinha visto um respirador na vida e hoje está aprovando, junto à Anvisa, um respirador que vai poder salvar inúmeras vidas de agora para frente. Então, as pessoas às vezes não entendem esse papel que a universidade tem de ter esse acúmulo na ciência. E muitas vezes a universidade é cobrada por desenvolver tecnologia. Tecnologia não é desenvolvida na universidade. Ela pode ser desenvolvida na universidade em parceria com o setor privado. Mas a gente tem uma história muito ruim nessa parceria, que agora essa parceria está mudando. Catalão já é um bom exemplo na relação aí com a Mitsubishi, com as empresas, onde coisas estão sendo desenvolvidas em conjunto. Mas a ciência, que é a base para todos os enfrentamentos. Por que não é novidade para a gente agora alguns professores que são de outras áreas lidando e construindo modelos robustos para enfrentamento dessa pandemia? Porque a ciência está acumulada aqui. Sem contar nas atividades de educação da população, né? Eu tenho certeza que a turma da UFCAT, assim como a turma da UFG, da UFJ, foi essencial na qualificação das pessoas com relação aos cuidados básicos em relação à saúde, né? A universidade está na extensão, está na assistência. O maior hospital de Goiânia, que vai ser inaugurado agora, é um hospital da UFG. Então, a universidade está em tudo que você imaginar. E as áreas das humanidades, eu gosto de ressaltar muito isso, né? Você é da história, né? O quanto que a história traz para a gente de elementos para entender o que foi a gripe espanhola, o que foram as outras pandemias de outras épocas, como que foi a reação da sociedade, para a gente entender como é que essa chegou, como a gente vai sair dessa e como vai ser o dia de amanhã. Então, a universidade é esse conjunto de coisa tão complexa que às vezes fica difícil da pessoa palpar, mas na hora do vamos ver, é a universidade que está ali para dar as respostas. Professor, mas no que então a universidade peca nesse diálogo com a sociedade, para mostrar isso para a sociedade? Assim, eu, né, que sou da universidade, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Mas quando a gente tem o antidiscurso, quando a gente tem aquele discurso que diz que a universidade faz balbúrdia, que a universidade... Parece que cada ministro que entra agora, ele tem um adjetivo para a universidade. O último falou que as universidades ensinam sexo explícito, o anterior que tem plantações de maconha, e parece que esse discurso muito fácil do antidiscurso, ele pega, assim, ele se alastra na sociedade com uma facilidade muito,
muito grande, né? No que o senhor acha que a universidade, portanto, peca nessa comunicação? Olha, é difícil, Renato, a gente entender isso. Eu acho que a universidade, assim, na história da universidade, a universidade passou muito tempo numa situação de absolutamente marginalizada na sociedade. O Brasil nunca levou educação a sério, nunca levou educação a sério, né? Alguns lampejos aqui e ali, onde a educação foi tratada com dignidade. E aí, sem nenhuma dificuldade de dizer isso, o período ali entre 2005 e 2013, que coincide ali com parte dos mandatos do presidente Lula, um pedaço do mandato da presidente Dilma, foi quando a universidade, né, e a educação recebeu investimentos mais significativos. Então, a universidade ficou assim, numa posição acanhada, né, de trincheira mesmo, porque a tônica era destruir as universidades, e a universidade teve que se fechar, teve que recrudescer para não ser atropelada. Quando a universidade recebeu investimento e se coloca mais à mostra, e aí vem todo esse discurso de ódio que tomou conta do nosso país, que é lamentável, né? A universidade ser taxada de doutrinadora. Se fosse assim, né, o resultado da eleição teria sido diferente. Então, a universidade é muito ruim para doutrinar, né? Porque se ela é tão doutrinadora assim, eu não tenho dúvida hoje que, no meio universitário, o discurso vencedor não foi o discurso da esquerda. O discurso da direita venceu. Dentro da universidade, ou ele empatou, ele venceu a eleição dentro da universidade. Então, existe um problema seríssimo de comunicação, uma limitação também legal da universidade fazer propaganda. Agora, eu acho que esse é um movimento que a universidade brasileira, em função de tudo isso que a gente passou nesses 2 últimos anos, nesses 3 últimos anos, né? Primeiro, um estrangulamento orçamentário sem precedentes, né? Ataques, como você falou aí, de ministros, né? Um ministro dizendo que ia fazer a Lava-Jato da educação, né? Fazer a Lava-Jato onde não tem dinheiro, né? Onde não se gastou o que devia. O outro falando de balbúrdia, de plantação de maconha, disso e daquilo, né? E cada um chega... Existe uma campanha de desconstrução, que eu imagino, Renato, que isso tem a ver com a campanha de desconstrução da própria educação. Não interessa a uma parte da elite dominante que as pessoas pensem, reflitam e que as pessoas tenham uma opinião. Né? Porque o que a gente faz na universidade? Expõe as pessoas a diferentes pensamentos, seja de esquerda, seja de direita. Isso para nós não tem a menor importância do ponto de vista de formar para um lado ou para outro. A gente quer mais é que as pessoas cresçam, formem suas opiniões e avancem. Então... É o espaço do debate. No debate, claro. Aqui é o lugar do diálogo. Não tem patrulhamento aqui de esquerda nem de direita e espero que nunca tenha, né? Eu mesmo, como reitor esse tempo todo, convivi com movimentos dos 2 lados e o respeito é a base da nossa relação. Mas eu acho que uma coisa aconteceu, 2 coisas aconteceram. Esse excesso de ataque às universidades fizeram com que as universidades se movessem, fossem mais para a rua, fossem mostrar, fossem chegar mais perto, porque é a história da Torre de Marfim, que a universidade está lá enclausurada e que não desce até a população. Com as cotas, isso acabou, né? Até hoje ainda pega o discurso, Renato, que na universidade estuda os filhos dos ricos. Aí é uma mentira tão grande, porque nunca foi assim. O que era assim era nos cursos mais concorridos, porque a universidade sempre teve 2/3 da sua comunidade estudantil de pessoas vindo de famílias menos favorecidas. Com a política de cotas, isso chegou também nos cursos de alta demanda, né? Como engenharias, medicina, odontologia, veterinária, começaram a ter alunos de baixa renda também. Mas esse discurso ainda permanece. Então, assim, a gente vive convivendo e tem que desconstruir isso o tempo todo. O pessoal fala, não, o filho de rico estuda na UFG, ou estuda na UFCAT, e os outros estudam nas privadas. Não é essa a realidade mais.
Então, assim, a universidade tem que ir para a rua, não tem outra saída. Tem que ganhar a sociedade, porque a sociedade tem que ver, eu acho que a pandemia aí, né, com toda a tristeza e sofrimento que ela está trazendo, com mais de 70 mil mortes no nosso país, ela está mostrando duas coisas muito importantes. Que o SUS é a nossa salvação do ponto de vista da saúde e que a universidade é quem vai dar as respostas para o enfrentamento da pandemia. Então, a universidade sai, na minha opinião, desse debate, ela sai fortalecida, reconhecida. Pode ver os grandes jornais reconhecendo, toda hora um especialista nosso dando entrevista. Mas a gente falha na comunicação. A gente tem um problema de falar com o público, que é quem vai nos defender, né? Então, eu assumo assim, essa crítica ou essa constatação da nossa fragilidade na comunicação. E que a gente, portanto, fale mais da universidade para que realmente a gente saia fortalecido dessa crise toda, exatamente no que o senhor disse, tanto no SUS, na necessidade de se fortalecer, e assim como as universidades. Professor, no começo, quando a gente falou do tamanho da UFG, e eu acho que isso permeia toda a conversa, a gente tem que imaginar que para manter tudo isso é preciso verba, né? E a gente tem visto também que à medida que os anos se avançam, né, a verba para a universidade ela tem ficado menor, né? E imagino que o senhor falou do processo de expansão, como a universidade cresceu, e parece que é na contramão. À medida que ela cresce, o dinheiro diminui. Eu estava vendo uma entrevista que o senhor deu o ano passado para a TV UEG, em que o senhor falava sobre a dívida da UFG, quer dizer, a necessidade de dinheiro para pagar coisas básicas, como energia, como água, como manutenção predial, né? A que pé nós estamos hoje, dentro da pandemia, a que pé nós estamos do ponto de vista do orçamento para a universidade? Olha, Renato, muito bom você tocar nesse assunto, né? Porque esse discurso, essa constatação da situação financeira, ele não tem vindo à tona, porque agora a estratégia é literalmente de guerra, né? De guerra contra o vírus, todo mundo arregimentando forças para esse enfrentamento. Mas a situação financeira das universidades é terrível. E aí eu vou me permitir falar um pouquinho do contexto mais amplo. A emenda constitucional 95, Renato, ela é a coisa mais criminosa que já aconteceu nesse país, né? Sob um discurso de que o país gasta demais, eles abortam qualquer possibilidade da gente sair da crise. Não existe possibilidade da gente sair da crise sem investimento em educação, ciência e tecnologia. O mundo inteiro fez isso. Os Estados Unidos fizeram isso em 2008, a Alemanha fez depois da guerra, o Japão fez, a Coreia fez, Portugal fez. Todo mundo que conseguiu dar a volta por cima, deu a volta por cima, investindo pesado em ciência e tecnologia. O Brasil, o que ele faz? 20 anos, ele congela o orçamento. E o que é mais grave, Renato? A emenda constitucional 95 prevê para o Executivo um crescimento anual do orçamento, que é a correção da inflação. Os nossos contratos crescem mais do que a inflação. Mas eu quero dizer para você que nos 2 últimos anos, nós não tivemos nem a correção da inflação. O orçamento de 2020, ele é equivalente ao de 2019. Se ele tivesse sido corrigido pela inflação, ele teria aumentado aí uns 4% ou 5%. Ele é igual. Se com a inflação a gente não conseguir acompanhar, imagine sem a correção da inflação. Então, assim, a situação da universidade. 20 milhões de dívida. 20 milhões, a UFG. Não posso falar pelo UFCAT nem pelo UFJ. Pelo UFG, 20 milhões. Mais ou menos 3 meses de despesa, né? Mas aí alguém fala assim, mas vocês não estão gastando energia. Engano. Nós não estamos gastando energia de ar-condicionado, de salas de aula. Mas o restante da universidade, os freezers da universidade, os equipamentos todos que estão trabalhando para a pandemia, estão funcionando normalmente. Então, a conta de energia cai aí, vamos supor, de 1.200.000 para 800 mil. 4 meses,
1.200.000 de economia, ou 1.600.000 de economia. Se for durar 5 ou 6 meses, mas eu estou falando de 20 milhões. Então, dinheiro insuficiente para assistência estudantil, dinheiro insuficiente para pagar manutenção, seja de segurança, limpeza, energia elétrica e por aí vai. E aí, olha a contradição, né? Olha a contradição, Renato. Uma universidade que é capaz de captar recursos e de gerar projetos milionários, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo. A UFG, nesse ano passado, só de contratos com a Petrobras, em função da competência instalada na UFG, captou quase 30 milhões. Aí alguém pode falar, poxa vida, então você captou 30, pega 20, paga as contas e sobra 12. Sobra Não pode 10, usar. né? Não pode, porque o recurso está envolvido com a pesquisa. Aquele recurso está envolvido com o projeto de pesquisa que tem uma conta para prestar para a Petrobras. Eu dei o exemplo da Petrobras, mas hoje, Ministério da Saúde, Governo do Estado, todos têm vindo, né? E aí vem o governo e apresenta aquela proposta absurda que é o Futurice, né? Uhum. E ao invés de atacar os problemas nossos, da nossa autonomia universitária, para a gente ter flexibilidade e avançar, ele vem querer privatizar a universidade por OS, ou por fundações, ou por qualquer coisa que o valha. Então, assim, enquanto o Brasil não entender que educação é investimento, que a universidade tem que ter autonomia, que a universidade precisa dessa liberdade e não pode ser engessada na lógica só das empresas, é o que eu falei no início do programa aqui nosso. Não adianta eu falar assim, a universidade vai trabalhar só com a Mitsubishi. É ótimo que a universidade trabalhe com a Mitsubishi, que trabalhe com a John Deere, que trabalhe com outras. Mas a gente não pode esquecer que as respostas que estão sendo dadas agora vêm da ciência básica, que precisa ter seu lugar aqui, né? Então, eu falo assim, se o governo garantisse para a gente a nossa manutenção, o resto a gente tem dado conta. O que não dá é para a gente gastar a maior parte da nossa energia correndo atrás para pagar as contas que devia ser o governo federal que tinha que pagar, né? É o básico. Claro. Eu preciso de energia em dia, limpeza, né? Segurança, telefonia, internet. O resto, essa turma que faz. Vou dar um exemplo de uma pesquisadora nossa aqui, de um instituto que começou a desenvolver e conseguiu desenvolver um teste novo para a Covid que vai revolucionar, simplesmente vai revolucionar o teste da Covid, teste rápido. Ela, com a saliva, ela consegue detectar o vírus em 20 minutos, enquanto que a reação de PCR, e o mesmo princípio da reação de PCR, gasta pelo menos 24 horas. 24 horas. Um agente público entendeu que essa pesquisa era relevante e substituiu o papel do Estado, o Ministério Público do Trabalho, né, através de um promotor, entendeu isso e resolveu bancar a pesquisa dela. Que legal. Imagine, a gente, muito legal, é espontâneo e tal, mas a gente fica brigando aqui para ter energia. O ano passado eu corri risco de cortar energia. Tive 3 avisos da Enel que ia suspender o financiamento. Eu não alarmei a comunidade, claro que não faz sentido. Fui negociar, né, fui conversar, mas assim, a gente vive essa agrura de ter que lidar com isso. Trabalhar muito para fazer o feijão com arroz, enquanto a gente podia estar fazendo o especial, né, que é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu poderia estar usando meu tempo para captar mais projetos, mais relação com o governo, com a empresa, mas não, a gente tem que ficar ali cuidando, porque senão corta energia, a empresa de segurança rompe o contrato, o RU para de fornecer, e aí a gente entra num colapso. Então, a situação é duríssima. Professor, os assuntos eles vão, na verdade, dando margem para a gente vai puxando outros. A gente vai voltar no futuro e vai falar também da autonomia universitária, mas o ISMAR, que foi meu professor, inclusive, aqui na UFG, no momento em que nós falávamos sobre essa comunicação da universidade com a sociedade, ele lançou a pergunta aqui, dizendo que a universidade deveria financiar mais programas de extensão para aproximar a universidade da sociedade, né?
O que o senhor tem para comentar? Completo acordo com o Ismar. Nós já conversamos sobre esse assunto muitas vezes. Ele mesmo é um grande extensionista, né? Os projetos que ele desenvolve aí com a alfabetização das comunidades rurais, ele junto Uhum. com o professor Cláudio e outros aí, professora Reg, mas tem um trabalho extraordinário de extensão. Todos esses foram seus professores, eu tenho certeza disso. A Regma foi minha orientadora e na semana passada ela esteve aqui. Nós fizemos um bate-papo também. Então, essa turma aí faz um trabalho primoroso. Agora, você pense bem, né? A extensão ainda é a perna manca da universidade. O tripé ensino, pesquisa e extensão não tem o reconhecimento da extensão como uma força que alavanca, porque ela potencializa, né, Renato? Você imagina, Aham. se a gente envolve os estudantes aí em projetos de extensão, olha a força multiplicadora que isso tem. Esses meninos Uhum. aí andando pela região, né, vou chamar aqui região metropolitana de Catalão, né? Catalão é uma grande metrópole, É verdade. inclusive é quase um estado, né? O De senhor é tão bastante forte. político, viu, professor? Hã? O senhor é bastante político, viu, professor? Não, mas Catalão realmente dá orgulho na gente, porque é uma cidade que deu certo, né? Ela deu muito certo pelas riquezas, mas também pelo arrojo. E aí, assim, eu vou voltar um pouquinho lá na outra pergunta antes de chegar na extensão. Eu, você é catalano? Não. Nascido e criado. Pois é. Você deve ter o quê? Uns 30 e poucos anos. Não, 40 já, professor. 40. Pois é. Imagina o que era catalão antes da UFG ou antes da Imagino UFG. bem. A Imagino história bem. é dividida entre a chegada da universidade e antes. E aí a gente responde aquela primeira pergunta. A universidade é essa coisa transformadora, questionadora, que faz a cidade andar. Pensa, assim, o que seria de Viçosa se não fosse a UFV? O que seria de Uhum. Lavras se não fosse a UFLA? Né? Sem dúvida nenhuma, a contribuição da UFG em Catalão é muito superior às grandes indústrias que foram para aí. E algumas delas só foram porque tinha o UFG aí, na época da Verdade. UFG. Então, a gente explora mal isso. Mas sabe o que falta, Ismar? É a gente provocar um pouco também o gestor público. Né? O gestor público tem que se envolver e enxergar isso. Porque, assim, do governo federal, enquanto a gente não tiver uma mudança de pensamento do papel da universidade, a gente não pode esperar muita coisa. Mas eu descobri que aqui em Goiânia, vou dar um exemplo daqui, a gente conseguiu que conseguiu não, ele foi convidado, um professor nosso foi para uma secretaria aqui. Esse professor chegou na secretaria e começou a estimular o que ele chamou de ciência em todo lugar. Ele chamou o UFG para ir para as feiras e fazer uma apresentação nas feiras de coisas de ciência. Para ir para o Parque Mutirama, para ir para as escolas, para ir para o shopping. E com isso, a coisa foi crescendo. E aí ele toca aí, a extensão tem várias vertentes, mas ele toca aí naquela vertente da extensão que é a popularização de ciência, Renato. Eu acho que essa é uma coisa extraordinária. As nossas crianças não têm acesso a espaços de divulgação de ciência. Não tem Museu de Aham. Ciência Catalão, não tem em Goiânia, Verdade. não tem em Goiânia. Tem Uhum. algumas iniciativas aqui na UFG, no IFG, na PUC, mas coisas tímidas. Quando você leva isso para os bairros, e isso é barato, né? Se o governante percebesse o alcance que tem isso, nosso estudante vai lá quase que se divertir e fazer Uhum. os olhos daqueles meninos brilharem, você planta uma semente ali que é para o resto da vida. Então, eu vejo que a extensão, sem dúvida nenhuma, Ismar, é a grande coisa. Agora, nós temos que buscar o financiamento da extensão. Ele não vai vir do governo federal, infelizmente. Né? A gente teve o PROEST, algumas iniciativas que foram bacanas, mas eu acho que hoje a gente tem que se reinventar. E aí é buscar parcerias mesmo nas empresas, nas prefeituras e assim por diante.
Professor, se o senhor me permite, exatamente para comprovar o que o senhor está dizendo, eu nasci em Catalão, sou de uma família muito humilde daqui de Catalão, e quando eu entrei na universidade e me formei em 2003, a minha família era assistida com cesta básica pelo governo do estado. E o que eu tenho hoje eu tenho uma escola de idiomas aqui em Catalão, bastante conhecida, e tenho também uma em Uberlândia e uma em Uberaba, e o que eu tenho hoje eu devo à educação, eu devo à universidade. Até o ano passado, durante 20 anos, eu fui professor da Rede Objetivo e em outras escolas também, e tudo graças à educação, graças à universidade pública, é o que eu tenho hoje. Então, a universidade é muito cara para mim nesse sentido, da importância que ela tem de transformar a vida das pessoas, e pessoas como eu, por exemplo, né? Comprovando o que o senhor está falando, professor. Renato, então eu vou te fazer 2 convites. Agora eu vou te entrevistar, vou virar o jogo aqui. Olha, a gente quer contar a sua história no nosso Sempre UFG aqui, que é um site, uma plataforma da UFG. Você pode falar que é da UFCAT, mas você é da UFG também, quando você formou seu diploma, quem assinou foi a professora Mil. É da UFG. E outra coisa, te convidar para associar na nossa associação dos egressos da UFG, bem como todos que estão nos acompanhando aqui. Essa é a transformação que a universidade provoca, a mudança na vida das pessoas a partir do conhecimento, a mudança de vida, né? E isso é emocionante ouvir sua história. Para mim também, contar. Professor, sobre o Futurice, para quem está nos acompanhando e não sabe, né, ele tramita na Câmara como projeto de lei PL 3076-2020, né? Ele pretende mudar o financiamento das universidades, apontando no apoio da iniciativa privada, né? Nasceu como proposta do famoso Weintraub as críticas do gasto da União com as federais, né? Eu também vi numa entrevista que o senhor dizia que, na verdade, o Futurice é uma mistura de mais do mesmo, de que algumas coisas que já acontecem, o senhor, inclusive, disse que até parece que é uma desinformação de quem falou sobre o Futurice, né? Quem montou o Futurice, na verdade, né? No que ele consiste, se o senhor puder falar para nós, e de que forma ele impacta negativamente a universidade? Olha, assim, o Futurice, eu vou talvez vou ser meio ousado aqui na resposta, mas o Futurice foi um projeto amplamente derrotado dentro das universidades federais. Foi um dos fracassos mais retumbantes da gestão Weintraub, porque ele, ao ser apresentado, ele foi rechaçado por 100% das universidades que levaram o assunto para discutir no seu conselho. Onde ele não foi discutido, ele não foi rechaçado, porque ele não foi discutido. Mas onde ele foi discutido, ele tomou bomba. Por quê? Bom, primeiro, porque ele quer induzir coisas que a gente já faz. Ao invés de aprimorar os mecanismos, ele quer induzir coisas que a gente já faz. Quer aproximar a gente da iniciativa privada? A gente não tem mais esse problema com a iniciativa privada. Isso é da época da ditadura, que as universidades tinham aquela estratégia de defesa que eu falei. A universidade está a serviço da sociedade. A universidade dialoga com altivez com qualquer ator, sem nenhuma dificuldade. A UFG está conversando muito bem com o governador Ronaldo Caiado aqui, como conversava com o Marconi, como conversa com qualquer outro governador que chegar aqui, desde que queira conversar e for política séria, a universidade está pronta. A universidade não vai ser subserviente nunca. A universidade tem opinião, tem independência, e quando tem que bater de frente, bate de frente. Mas quando é para construir uma coisa para a sociedade, a gente constrói. Mas a gente é amarrado, Renato. Olha bem, o Futuros queria induzir a gente a captar recursos. Ótimo. Hoje, se a gente capta recursos, eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu com a gente em 2018. Nós temos o Centro de Seleção, você conhece, que faz concursos e tal. Nós tivemos no Centro de Seleção uma arrecadação de mais de 5 milhões. A gente perdeu, no fim do ano, 4 milhões. Faltando dinheiro aqui, porque a gente arrecadou mais do que a gente projetou, o governo sequestrou 4 milhões da universidade.
num ambiente, dinheiro assim, que nós pusemos lá dentro. Não foi dinheiro que o governo pôs, foi dinheiro que nós pusemos dentro. Então, essa estupidez da burocracia, ela é o que entrar na universidade está pronta para voar. Né? Mas Aham. retira essa coisa. Olha bem, faz sentido a gente não poder economizar num ano para gastar no outro? Não, nosso orçamento é engessado, como se dia 31 de dezembro o mundo acabasse. Quer dizer, Aham. uma atividade que passa de um ano para o outro, para ela ter continuidade, a gente tem que fazer artifícios, né, administrativos para que essa atividade continue. Então, assim, o orçamento da universidade não pode ser um orçamento que termine em 31 de dezembro. Quer ver outro absurdo? A gente comprar qualquer coisa para desenvolver atividades baseado no menor preço. Como é que você compra um reagente químico pelo menor preço? Como é que você compra equipamento de última geração para fazer a pesquisa que vai dar a cura da Covid? Existe essa possibilidade concreta. Então, o que a gente argumentava na época com o secretário de Educação Superior e nas oportunidades que tivemos com o ministro, era o seguinte: vamos tirar as travas que a gente tem. A gente já tem um sistema que está robusto, que dialoga. O que a gente precisa é ter autonomia. Se a gente tiver autonomia, Aham. e fiscalização à vontade. Nós não temos medo de fiscalização, porque a gente faz as coisas. Estou falando que não existe problemas na universidade? Existe, como qualquer lugar tem. Né? Não tem esse lugar no mundo que não tem problema. Mas os problemas na universidade, se comparado com as outras esferas do poder público, são ínfimos, porque a gente tem sistemas de controle muito eficazes e que a gente tem também uma comunidade que é composta de gente muito idealista, muito séria, gente que fica feliz quando arruma mais trabalho, que não vai ganhar mais nada por isso, comemora É quando aprova verdade. um projeto no edital universal. O que você vai ganhar com isso? Mais serviço. Ah, mas É é isso, verdade. é isso que a gente, é isso que move essa vaidade de produzir conhecimento, é isso que move. Então, o Futuros tinha essa defecção. O que ele queria? Fazer o que o Estado fez com os hospitais, entregar as universidades para a OS. E aí você corrompe aquela coisa da universidade, daquela coisa genuína. Que a universidade não precisa pesquisar e estudar só o que tem aplicação prática amanhã ou hoje. Né? O que eu falei antes, né? Eu gosto de dar muito exemplo do celular. Pega um celular, que tudo que nós estamos usando aqui, essa tela de touchdown, agora entrou uma ligação aqui mesmo, eu desliguei a ligação, né, com o dedo aqui, sem atrapalhar a nossa live. Pega a localização espacial, pega tudo que tem no celular. Alguém pensa que teve algum gênio que inventou o celular? Claro que não. Tudo isso que eu falei são pesquisas desenvolvidas em universidades, às vezes para outro fim. A genialidade do Steve Jobs ou dos outros foi pegar essa tecnologia e dar uma aplicação prática. Mas a solução, o investimento pesado na comunicação, foi feito pelo governo norte-americano. Então, as pessoas têm que entender que a universidade não pode ser utilitarista como elas pensam. A gente precisa do pessoal da filosofia agora para eles ajudarem a gente a entender que mundo é esse que nós entramos desde o dia 16 de março. Como que a gente vai sair desse mundo? Né? A sociologia, a história. Então, se a gente não entender que a universidade é esse todo complexo, que é único e que se dialoga no seu ritmo, na sua forma, por isso que ela é milenar, a gente não vai entender. Senão você vai formar uma fábrica de soluções que vai perecer logo ali e que não vai ter soluções para a mudança do mundo. Verdade. Professor, até para falar para a nossa audiência que eu perdi, na verdade, o cronômetro aqui, né? Então, na verdade, eu estou navegando assim meio... Mas eu acho que ainda falta um pouco ainda. Eu digo isso... 10 minutos? Ah, então, professor, vamos falar então sobre as aulas remotas, né? Vamos falar sobre a situação da universidade nesse momento, né? Qual que é a perspectiva? Quem é aluno e que esteja nos ouvindo, né? Qual que é a leitura sobre o momento? Quer dizer, os alunos estão sem aula e qual que é a perspectiva? O que o senhor pode versar sobre?
Olha, eu posso falar um pouco da UFG e posso falar um pouco do cenário nacional. A realidade da UFCAT e da UFJ, os dois, a reitora Roselma é que vai dizer com mais propriedade, apesar que a gente reúne toda semana, né? E ela Toda vai estar semana. aqui, professor. Na semana que vem, no dia 20, a Roselma vai ser nossa convidada. Toda terça-feira a gente tem uma reunião com a UFG, é tutora das duas, a gente tem, mas a gente, claro que troca ideias no campo das ideias, né? O dia a dia da gestão, a gente se afasta pelo, né, para a universidade ganhar sua cara e ganhar sua vida própria. Mas é o seguinte, a gente começou toda essa pandemia com um horizonte de suspensão de aulas de 15 dias. Esse era o cenário lá no início. Esse cenário foi se complexificando, cada dia mais complexo, e a gente foi perdendo esse horizonte de quando voltar, né? E aí a gente também investiu demais em enfrentamento da pandemia, fizemos um enfrentamento bacana, as universidades brasileiras como um todo, os institutos federais deram um show, estão dando um show. Aí a preocupação que a gente percebeu, e aí eu vou falar um pouquinho da UFG, é que os estudantes começaram a ficar extremamente ansiosos, natural. Tinha gente precisando formar, faltando uma disciplina. Tinha gente que tinha acabado de entrar, que não sentiu nem o gosto da universidade e já ficou 3 meses sem aula. Então, essa é uma realidade que nos incomodou e a gente percebeu que estava incomodando muito as famílias e os próprios estudantes. E a gente começou alguma discussão sobre como resolver isso. Difícil decisão, porque não há alternativa viável a não ser utilizar as tecnologias digitais para atividades remotas, né? É loucura a gente falar em voltar hoje. Quem vai falar em voltar e colocar 50 estudantes numa sala de aula, aí no caso de Catalão, que vem de ouvidor, que vem da redondeza toda, vem de Ipameri, né? Vem dos bairros todos de Catalão. Chega aí, coloca esse pessoal dentro, confinado aí. É um ambiente para multiplicar e disseminar o vírus com muita facilidade. Então, a alternativa foi começar a investir em atividades remotas. E hoje nós estamos aqui com uma experiência em curso, que são as disciplinas de núcleo livre, né? São as disciplinas que a pessoa não é obrigada a fazer, mas ela tem que fazer 2 durante o curso. Então, são disciplinas assim, que você, lá da história, fazia lá na matemática, por exemplo. Né? E aí, a experiência mostrou que havia uma demanda muito grande e a gente precisava usar mais. E aí, nós fizemos uma reunião difícil do Conselho Universitário, onde a gente definiu que vai retomar o calendário acadêmico no dia 31 de agosto, de forma remota, não presencial. Naquilo que couber, viu, Renato? Assim, a ideia é um curso lá tem 80 disciplinas. Tem 60 que ele pode oferecer desse jeito. Que ofereça as 60 e as outras 20 a gente faz quando puder ter condição de fazer presencial e a gente começa a levar a vida dos estudantes para frente. Qual o problema que isso traz para a gente? Eu vou resumir, porque você deve ter mais, pelo menos 1 ou 2 perguntas. Tem mais uma da professora Silvana aqui. Tá. Então, o grande drama é o seguinte, como é que faz com o aluno carente? Porque 75%, e agora eu vou dar os números corretos, 75% dos nossos estudantes vêm de família com renda per capita familiar até um salário mínimo e meio. De cada 4, 3. Desses mesmos 4, 1 vem de família com renda menor do que meio salário mínimo, meio. Então, você imagina se esse menino, na casa dele, tem computador, se ele consegue pagar uma banda larga, decente. Então, nós temos que cuidar desse menino, né? Temos que cuidar desse estudante, temos que fornecer pacote de dados, temos que fornecer computador para ele. Então, no dia 31 de agosto, quando a gente retomar, a nossa meta é não deixar ninguém para trás, Renato. É conseguir implantar o ensino remoto e alcançar todos esses estudantes em condição de vulnerabilidade. É claro que aí eu estou falando também de indígena, de quilombola, de cego, de surdo, porque a universidade hoje é isso, né? Extremamente inclusiva.
Então, é mais ou menos assim que a gente está tratando e a gente volta 31 de agosto. E no Brasil, mais ou Professor. menos a mesma coisa, no Brasil inteiro, viu? Quase todas as universidades, umas voltando mais cedo, como é o caso da UFMG, que volta dia 3 de agosto, outras voltando 15 de setembro, mas a maioria volta em agosto. Aham. Eu vi que a do Rio de Janeiro, na verdade, anunciou que aulas só para o ano que vem, ao final do ano, uma coisa assim, né? Presenciais. Presenciais, né? Vamos fazer igual a gente. Amanhã, inclusive, eu estou num debate na UFRJ, amanhã cedo, junto com a reitora lá. Sobre Professor, a professora Silvana, que é professora da UFICAT, ela está dizendo aqui, boa noite, professor Edvardo, como vice-presidente da Andifes, poderia falar um pouco sobre algo sobre a questão da PEC emergencial e mais especificamente sobre a pressão sobre o funcionalismo público? Olha, nós estamos aí numa encruzilhada, a gente não pode tirar os olhos do Congresso, né? A gente está aqui mergulhado nas outras questões, o Fundeb está sendo votado lá, a gente não sabe que acordo está fazendo no Fundeb, os nossos direitos estão absolutamente em risco, nós temos um Congresso extremamente conservador, né? Não tenho dúvida que vai vir uma pressão em cima do funcionalismo público, né? E a gente tem tentado, viu, Silvana, acompanhar isso em tempo real no Congresso. A Andifes, nós temos gente no Congresso o tempo todo discutindo, mas é uma batalha que eu confesso para você, não é uma batalha simples, né? Há uma sanha muito voraz em cima dos funcionários públicos que muitas vezes são acusados, né, de ser responsáveis pelas mazelas do país. E se esquece, chamadas de zebra gorda, não é isso? Zebra gorda, exatamente. E com isso, a gente precisa de ter número para contrapor, né? Esses dias eu ouvi um estudo do tamanho do Estado brasileiro e não é nem de longe o que eles falam, né? Essa construção da narrativa é muito perversa contra a gente. Mas, assim, Silvana, em resumo, é ficar atento a isso, e nós estamos atentos. Mas é importante, o sindicato está mobilizado, toda a sociedade está mobilizada, porque a tendência é de, passar da pandemia, o neoliberalismo vir com tudo para cima do Estado brasileiro e, claro, para cima da gente também. Professor, eu queria agradecer aqui o Rogério Mesquita, que é um entusiasta, inclusive, do senhor. Eu vi, ele estava dizendo aqui, meu deputado federal. Rogério, te agradecer também, porque ele me ensinou uma coisa aqui agora. É só clicar no ao vivo e eu tenho o cronômetro de volta. Aprendi com ele. Agradecer a professora Carmen Costa também, que foi minha entrevistada aqui e que está aqui presente também o tempo todo interagindo com a gente, que é professora da UFCAT também. Professor, o senhor falou muito desse idealismo, né, dos professores, nossa, eu tenho mais trabalho e eu vou fazer com alegria, né? Para a gente poder fechar, como o senhor se sente estando como reitor da UFG nesse momento tão delicado, e mais do que isso, tendo construído essa história que já é tão importante para Goiás e tão importante para a universidade, né? De que modo o senhor avalia toda essa trajetória e estando neste momento, que é um momento histórico também, né? Olha, Renato, isso aí dá para falar 1 hora disso aí também. Eu fui reitor no melhor momento das universidades, no melhor. Mas olha a diferença. Naquele momento, a gente tinha uma universidade em expansão, em consolidação. Então, estava tudo por construir, né? Então, foi um momento ótimo. Você inaugurava coisas demais, criava curso, trazia gente. Voltei no pior momento da universidade do ponto de vista orçamentário. Mas numa universidade super madura, com capacidade de resposta incrível. Então, se juntasse os dois momentos, era o céu, né? Mas esse momento é tão bacana porque a gente vê a universidade viva, né? Hoje, você vê que a universidade é referência para tudo. Então, isso é muito motivador. Como eu sou apaixonado, eu tenho quase 40 anos de envolvimento com a universidade. Tirando os 6 que eu vi, que eu estava na empresa privada, os outros 34, ou era aluno ou era professor, né? Então, é uma paixão muito grande e ver, né, o que a universidade produz, né? Ver você aqui hoje, quer coisa melhor, quer realização melhor, um sujeito que passou aqui, que conta a história igual você contou aqui, isso é extraordinário. Então, professor, já vai cair já, professor. Já vai cair. Muito obrigado.